Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você tem medo da morte? Mais uma vez, Diário de Bordo, Origem traz para você o significado da palavra velório. Não sai daí não, é depois da vinheta. Bora lá então falar de algo que as pessoas não gostam de falar, as pessoas tentam evitar, né? Que é falar sobre velório, morte, mas é uma consequência para todo mundo, né? Uma consequência, é um final que todos vão chegar à morte, né? E não adianta querer fugir, não adianta querer não falar, porque é o fim de todo mundo. Mas vamos aí à origem da palavra velório, que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. Então, quando um ente querido falece, os rituais como o velório e o sepultamento nos ajudam em nosso processo de luto. Além de oferecer um local digno para o corpo, esses rituais permitem que a família e os amigos deem o último adeus à pessoa que faleceu, muito embora nós saibamos, né, que ali só está o corpo, a casca, né, o espírito não está mais, é apenas um corpo ali, e é a lembrança dos bons momentos que deve ficar, a lembrança daquilo que vivemos com aquela pessoa que deve ficar. Muitas pessoas não têm esse cuidado de dizer tudo que tem para dizer, falar tudo que tem para falar, abraçar tudo que tem que abraçar, porque de repente, muito de repente, vem o fim, vem a morte e a gente às vezes se arrepende de não ter dito, de não ter falado, de não ter abraçado, de não ter ajudado, enfim. Então, quando tiver alguma coisa para falar, fale, para fazer, faça agora, antes dessa hora triste. Bem, mas a origem do velório, qual é a origem do velório? A origem do ritual e do nome velório é um tanto quanto curiosa, por isso que eu trouxe para você no Diário de Bordo. E vem da Idade Média. Naquela época, bebidas alcoólicas eram servidas em copos de estanho. Não tínhamos copos de vidro nem de alumínio, os copos eram feitos de estanho, que em contato com a bebida, com o álcool, eles causavam uma reação química que tornava aquela bebida praticamente um veneno. E as pessoas iam, ao longo dos anos, ao longo da vida, iam consumindo aquele veneno, que era resultado da mistura do estanho, né, que eram feitos os copos, com o álcool fermentado, com a bebida fermentada ali. Então aquilo, ao longo dos anos, né, com um longo prazo de uso, ou um médio prazo, dependendo do organismo de cada um, causavam uma reação. As pessoas, como eu já disse, elas vinham se envenenando. Não era um veneno letal que você tomava aquela bebida naquele copo hoje já... Não, já causava um efeito. Não, aquilo vinha ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, aquilo vinha te intoxicando, vinha te envenenando. E aí chegava a um determinado ponto que a pessoa bebia, e aí aquele excesso daquele veneno levava a pessoa a ter um desmaio, digamos assim. Então, quando as famílias encontravam alguém nesse estado, ou seja, a pessoa tinha bebido e caía, e estava ali num estado de desmaio ou não,
Então, quando eles encontravam alguém nesse estado, eles recolhiam o corpo e montavam uma vigília. Acima de tudo, isso era feito para garantir que o suposto morto não acordaria durante o período de pelo menos 24 horas, nem fosse enterrado vivo. E sobre ser enterrado vivo, você vai achar também no diário de bordo o vídeo intitulado Salvo pelo Gongo, que você vai ficar sabendo aqui desse enterrado vivo, para que não fosse enterrado vivo. Além disso, como na época não existia eletricidade, as pessoas utilizavam velas para iluminar o ambiente e continuar vigiando o corpo. Ó, de olho para ver se o sujeito não se mexia, para ver se o sujeito não voltava do desmaio, né? E porque podia estar apenas desmaiado em consequência do consumo daquele veneno por muitos anos. Então eles ficavam a noite toda ali vigiando literalmente o corpo. Daí surgiu a expressão velar o corpo, porque pela falta de energia elétrica na época, o local era iluminado com várias e várias velas. Então eles velavam o corpo, né? Velar o corpo, que é uma expressão utilizada até hoje. E já que estamos falando nisso, por que enterrar o corpo? Entre os rituais fúnebres, o enterro ou sepultamento se destaca. Essa é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade, mas inicialmente era feita por razões muito diferentes das que temos atualmente. Pesquisadores descobriram que desde a época da pré-história existia o costume de enterrar o corpo daqueles que faleceram. Porém, isso inicialmente era feito para evitar que o cheiro do cadáver em decomposição chamasse a atenção de predadores. Com o tempo, isso foi se tornando um ritual mais elaborado e os corpos passaram a ser colocados em jazigos e túmulos. É claro que cada cultura tem suas particularidades. Os velórios, sepultamentos e cremações acontecem de forma muito diferentes pelo mundo. Em alguns países, por exemplo, o funeral é um momento com festas, recitais de poesias, músicas e muito mais. Mas qual a importância do velório para o luto? Seja como for, o funeral é um ritual muito importante para que possamos lidar com a morte. Afinal, é nesse momento que muitos familiares e amigos se despedem de seus entes queridos. O último adeus pode nos ajudar a processar a perda e a passar pelas fases de luto, que são a negação, a raiva, a barganha, depressão e a aceitação. No velório também podem ser feitas homenagens póstumas, que funcionam como uma maneira de manter a memória da pessoa sempre viva. Ali, os bons momentos são recordados, os familiares e amigos podem expressar seu pesar e a despedida começa para que todos sigam em frente. Então, fica aí para você de onde surgiu a expressão, de onde surgiu a palavra velório. Velar o corpo não é mais necessário apenas para garantir que a pessoa esteja realmente morta, mas sim para nos despedirmos. Fica aí para você essa dica, esse ensinamento. Creio que pouca gente vai gostar, né? Mas é mais um diário de bordo para você, mais um diário de bordo origem para você. Se você achou esse vídeo legal, elucidador, compartilha, deixa seu like, comenta e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus.